Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para vocês verem como é que o protestante ele pega a Bíblia, né, e tira ela do contexto, distorce a palavra de Deus para os fins satânicos deles. E essa pérola aqui é show de bola para mostrar o quanto é que esses caras têm desconhecimento bíblico. Então o cara bota assim, né? Olha o texto do cara. Tu eis Pedro. Não é. É Ias, que o cara bota o treco. Cara, o cara não consegue escrever. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, não, cara, o que está lá é esta. Esta designa coisa ou pessoa próxima, tá? Mas se você não for errar português, né? O texto protestante que não tem erro de português, eu já desconfio, né? Edificarei minha igreja. Não cola mais, católicos romanistas. Vocês enganaram todas as nações com esses argumentos distorcidos. Quer dizer, nós enganamos, mas ele vai revelar a verdade. Meu irmão e meu irmão, glória, aleluia, para glorificar de pé, meu irmão. Quero pelo menos um católico romano aqui me provando, à luz das escrituras, onde estava o ministério formado por sua religião. De padres, cardeais, monges, monsenhores, etc, etc, etc. Ele não sabe o que isso é denominação. Então tinha os bispos e os padres. O que são os presbíteros? Pega na sua Bíblia e vê se não tem presbítero. Paulo e João tratavam seus discípulos como filhinhos, filhos. Porque há uma relação de família na igreja, como Jesus Cristo disse. Aquele que quer ser o maior de todos, o líder da igreja, ele tem que servir. Como é a relação de pais com os filhos. São os pais que servem os filhos, e nem por isso eles não deixam de ser autoridade. Mas o protestante que é rebelado, vai entender o que de autoridade? Nada. Né? Um romano que fizesse parte do ministério dos apóstolos, já que todos eram judeus. Então ele não aceita a igreja romana porque os 12 apóstolos eram judeus. Pergunta ao autor do post: me diz um pastor aí. Lutero não era judeu, Calvino não era judeu. O R.R. Soares, o Silas Malafaia, né? O fundador do Adventista do Sétimo Dia, a Ellen White era judia. Você é judeu? Eu duvido. Porque se fosse judeu não escrevia tanta besteira. Né? Mas, quer dizer que ela é dois pesos, duas medidas. Onde está na Bíblia o primeiro romano que pertenceu à Igreja de Jesus antes de Atos 10? Né? Que fizesse parte do ministério, ou simplesmente um membro comum. Onde está isso, católicos? Por que ele cita Atos 10? Por que ele cita Atos 10? Porque depois de Cornélio ele quer determinar até onde é que ele aceita que entrou Romanos. Mas o que a Bíblia diz em Atos 2? Vamos ler Atos 2, quando Paulo faz a pregação dele? Né? Olha só. Cada um ouvia no seu próprio idioma. Partos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia próxima, de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos haviam a Pedro anunciar a palavra de Deus e foram batizados. Frios aqui de novo, romanos que aqui residem. Como é que o cara não vê isso logo em Atos 2? Como é que o cara não vê isso? É porque não quer. Tá aqui, ó. Pode ler aí, protestante, na sua Bíblia, se não for adulterada. Porque é isso que o protestantismo faz. Se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Essas pessoas foram batizadas. Né? Aí o cara bota assim, aí ele continua. Ele pediu um membro comum. Olha, os romanos que residiam, que foram batizados, não servem para ele. Mas beleza. Onde está católico? Lembrando que o apóstolo Paulo era filho de judeu, que se converteu em Atos 9. Sempre pertenceu ao templo dos judeus. E se fosse estrangeiro 100% romano, de outra origem, não poderia fazer parte do templo dos judeus. Cara, o cara não sabe nem o que é judaísmo.
Vamos lá, catocaiada. Mostra o conhecimento de vocês. Paulo era judeu de dupla cidadania. Eu falei, Paulo era judeu de etnia e de religião, até se converter ao cristianismo, ao catolicismo. Assim como tem judeus, que são de etnia e religião, que nascem no Brasil. Paulo nasceu em território romano, por isso ele era romano de nascimento. A cidadania dele era romana. Né? E Paulo escreve na sua carta aos Romanos, muito antes de ir lá, essa carta existiu, já existia uma comunidade romana lá. De onde surge essa comunidade? Atos 2. Né? Aí o cara botou assim, Paulo era judeu, filho de judeu, nascido em Tarso, cidade romana. Entendeu agora? Então eu falei, se ele nasceu numa cidade romana, ele é romano. Filhos de pais portugueses que tiveram seu filho aqui no Brasil, essa criança é brasileira. Ora, pois, se você for brasileiro e tiver um filho nos Estados Unidos, ele será estadunidense. Correto? Mas vai explicar isso para o protestante que não sabe o que é judaísmo. Antes de Paulo ir para Roma, eu falei para ele de novo, já tinha carta aos romanos. Aí o cara vai citar Romanos 11. Digo porventura, Deus rejeitou o seu povo de modo algum, porque também sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Sim, Paulo é descendente de... Eu acabei de falar isso. Ele é de etnia judaica, ele é descendente. Por isso que ele é judeu. O judeu que nasce aqui no Brasil, o judeu que nasce no Japão, ele é judeu e de nacionalidade japonesa. Né? Aí ele vai, e aí aqui é que é legal, né? Como é que o protestante ele lê a Bíblia? Como eu falei, ele ignorou Atos 2, e aí ele começa a citar Atos 22, 35, ao qual Paulo fala que nasceu em Tarso, na Sicília, aos pés de Gamaliel, e ele fala, sou judeu. Né? Aqui está provado cabalmente que Paulo era judeu, mas ele não leu os versículos abaixo, né? Ao qual, né, o versículo 25, no mesmo capítulo, fala, Paulo diz que é cidadão romano, que o centurião fala, como assim? Eu paguei, o centurião romano fala, para ter essa cidadania, e Paulo fala, eu sou de nascimento. Paulo era cidadão romano de nascimento. Paulo era romano. Entendeu? Então o cara não sabe fazer essa diferença básica. Foi que deu o cara do vídeo de ontem, que não sabia os costumes judaicos e estava falando besteira. Eu não sabia nada dali e estava falando um monte de ignorância. Correto? Mas é assim que se é o protestantismo. Né? Aí o cara falou assim, eu já provei, romanista, que ele nasceu em território romano. Sim. Não, meu amigo, se ele nasceu em território romano, ele é o quê? Romano. Então, pro cara, Paulo nasce em território romano, mas devia ser marciano. Então, uma coisa é o cara, você pode seguir a religião judaica e não ser judeu, se você se converter. Você podia ter nascido na Judéia e não ser judeu, de religião, mas de nascimento ali, israelita. Quem nasce em Estado de Israel é o quê? O protestante que nasce no Estado de Israel, ele é da religião judaica? Cara, são coisas assim tão óbvias, meu Deus do céu, que eu fico, o protestantismo é uma cegueira, ele vive de mentira, de ignorância. Então, meus amigos, é isso. Né? Paulo nasceu em território romano, mas ele não era romano, segundo o cara, e não tinha romanos convertidos, né, antes do Atos 10, né, antes de Cornélio, apesar de Atos 2 dizer o contrário. Porque assim é o protestantismo. Se não é como eu quero,
eu vou lá e adultero. Eu quero agradecer aqui, né, ao pessoal do Apoia-se, ao Thiago Alves, que ajuda a gente, né, no Apoia-se. Estou pedindo, pessoal do Apoia-se, já mandei até e-mail, mandem fotos para fazer um painel aqui legal, né? Também é o Luiz Carlos, né, que também ajuda a gente, né? Que Deus abençoe você, a sua família aí, a família dos dois, de todo mundo aqui que eu li até agora, que ajuda a gente, né? O Lucas Dói, o Pedro Henrique, o Marcelo, o Mela, a Nelly, o Olímpio, o Ricardo, né, a Gisele, né? Ainda tem mais gente aqui, né? E reincidindo aqui o Thiago e o Luiz Carlos. Né? Que Deus abençoe a família de todos vocês nesse dezembro. E assim que eu vou fazendo vídeos, eu vou citando, né, em vídeos aqui e ali, o nome das pessoas que ajudam a gente no Apoia-se. E continuo pedindo aqui, ajudem a gente. Né? Quem puder contribuir, contribua. Com qualquer coisa. Que aí você ganha o livro do tio Cláudio. Também você ajuda muito nessa evangelização compartilhando nas redes sociais. Se você não consegue compartilhar nas redes sociais, dê o seu like. Também já ajuda a divulgar o canal católico. E bote seus comentários aqui embaixo, que eu, sempre que possível, eu tento ler todos. E até responder. Paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.